E agora o Manhã Total vai falar de amor, vai trazer um pouquinho de leveza nesta quarta-feira. E eu trago para vocês José Saramago, escritor. Ele escreveu o seguinte, abre aspas, penso saber que o amor não tem nada que ver com a idade, como acontece com qualquer outro sentimento. E ele continua, aprendi que o sentimento do amor não é mais nem menos forte conforme as idades. O amor é uma possibilidade de uma vida inteira. Ah, e se acontece, há que recebê-lo. Fecha aspas. E é sobre isso que a gente vai conversar agora. Eu diria que são meus dois grandes amigos. Eu vou tomar essa liberdade para falar isso. A gente preparou um café para receber a Geni de Araújo Costa, que é doutora em envelhecimento e bem-estar, e o psiquiatra José Sardella. A ambos, muito obrigada. Ai, conversa boa, né? Boa, né? Muito boa. Vamos falar de amor. Saramago estava certo, não estava? Com certeza. Muito certo. Muito. Não é? Esse sentimento ele pode vir aos 18, sei lá, aos 12, aos 60, aos 80. Eu acho que ele pode acontecer, né? E para acontecer tem que ter uma empatia entre corpos, né? Entre pessoas, e independente da idade, né? Acontece, né? Aquele olhar, aquele encontro, e não importa a idade, e preconceitos não deveriam existir. Porque o amor é algo que flui, né, de dentro de nossos corpos, de dentro de nós, e não poderia deixar de acontecer só porque tem idade, né? Porque a idade, como dizia Galileu Galilei, né? Ele dizia o seguinte, quantos anos você tem? Ele falou, 8, 10, 11, porque os que eu já vivi não interessa mais, então me faltam só aqueles próximos, né? Contrastando aquela barba branca, ele dizia isso. Então, o que importa é a idade, o tempo que eu ainda tenho para viver. O que eu tenho não tem importância mais, o que eu já vivi, né? Então, o que acho que vale a pena é esse amor que eu tenho para viver, esse amor que eu tenho para dar, doar, independente do tempo, da idade que eu já vivi. E aí eu tenho que estar aberto para isso, aberto e aberta para isso, não é? Se eu me fecho, nem percebo que ele chegou. Com certeza, tem que estar aberto para isso, e não só essa questão. Há um preconceito muito grande, ou uma apologia a que o amor aconteça na juventude, é o que nós estamos conversando antes de entrar, né? Falar da velhice, falar da idade que nós estamos colocando, é um tabu. E muitas das pessoas acreditam que essa fase da vida é uma fase assexuada, é uma fase sem potência, é uma fase em que você não serve mais para nada, você só está esperando, né, a morte chegar. Né? E eu acredito que a Rita Lee falou uma coisa interessante. Envelhecer não é para maricas. Ou seja, ela falou isso. Né? Porque faz parte do desenvolvimento humano. Né? Nós estudamos sobre a infância, sobre a adolescência, sobre a idade adulta. Só que quando a gente vai se aproximando da velhice, parece que não quero falar muito nisso, ou o que a Geni estava falando, da questão de que a juventude é uma coisa desejada por todos, né? O adulto quer voltar à juventude, o velho quer voltar à juventude, o da infância quer ir para a juventude, e esquece de viver exatamente isso, esse momento, né? E todas as possibilidades dele. Como que é o amor nessa fase, né, da vida? Ele é mais maduro? E deixa eu só lembrar que você também pode participar com a gente aqui, viu? 998907000. Você participa, está vivendo uma história de amor, quer viver uma história de amor? Conversa com a gente aqui, porque esses dois são especialistas. Como é que é esse amor nessa fase da vida? Ele é diferente lá da fase mais jovem, entre aspas? Veja bem, quando a gente, com o passar do tempo, né, as coisas vão se assentando mais em termos de a maturidade dá essa sensação de acomodação. Então, o que ocorre é que as sensações e as emoções, elas continuam vivas em todos nós. O que pode mudar é que a performance
né? Aquele momento das performances, elas podem ser diminuídas, elas podem ser menos intensas quando na juventude. Mas o afeto continua muito forte, as relações de cumplicidade são muito maiores, as relações de companheirismo é muito maior. E isso te dá uma sensação de muita segurança. E isso não deixa de ser o amor. E um amor com muito mais intensidade, um amor com muito mais compaixão, com muito mais entrega. E aí tem aquela autora, a Gita, que é uma antropóloga. Há alguns anos atrás, ela escreveu um livro que chama Velhice, Memória e Sexualidade. Memória não, violência e sexualidade. E ela diz que nessa faixa etária, nessa fase da vida, inverte um pouco. Os homens ficam mais afetuosos e as mulheres ficam muito mais ávidas, muito mais apaixonantes. Então, elas se entregam mais. E como nessa fase, as pessoas não se preocupam mais com o que os outros pensam. O que os outros pensam é o que eles pensam. E o que eu penso só eu sei de mim. Sim. Então, é um pouco isso. Sim. Então, essa fase é uma fase de vida mais leve. Então, o amor é de muito mais entrega. De liberdade, não é? De liberdade e também de outros objetivos. Sexo não é sexualidade, né? Sexo faz parte da sexualidade. Como a Geni falou, não está mais em questão a potência, o número de relações, o quanto atingir o orgasmo. Existem outras formas, né? O carinho, a cumplicidade, a companhia, né? Outras formas de atingir o prazer. Com a vinda de alguns medicamentos que ajudam na questão da potência, isso tem vindo mais à baila. Só que como não se fala de sexualidade em idoso, ou é um tabu, ou alguns filhos até negam que vieram de uma boa relação sexual, né? Ainda acreditam que vieram da cegonha, né? Eles vieram, que os pais têm uma vida anterior a eles, nós estamos discutindo lá. E como não se fala nisso, também não se prepara essas pessoas. Nós estamos discutindo o número de doenças sexualmente transmissíveis na velhice, né? Porque é uma possibilidade de vivenciá-las, mas não se fala sobre isso, não se orienta sobre isso, né? Não tem mais a questão da possibilidade de ficar grávida, né? Porque já está na menopausa e tal. Exatamente. Mas tem a possibilidade, sim, com uma vida sexual sadia, de manter isso. Só que como não se fala nisso, não se tomam as devidas precauções. E não só a questão do amor com o outro. Hoje é muito tranquilo o adolescente ficar, transar, e isso tá legal, tá bem, não estabelecer uma relação. E alguns idosos podem, sim, não necessariamente ter uma relação a dois, um amor, mas terem relações casuais. Experiências, né? Por que não? Né? Porque essa coisa plastificada, podem, né? Só que eles têm que também ser orientados a essa possibilidade. Porque senão fica algo como se fosse pecaminoso, nojento, né? Não, é vida. É vida. Né? Isso é importante. E por que não se... Né? Até a gente mostra também, tem estudos que mostram o número de casos de AIDS, né? Que o número que aumentou entre os idosos. Por que não se fala? Ainda é o preconceito, é o medo, é a vergonha, é tabu? O que vocês acham? Na verdade, fala-se pouco sobre até o envelhecimento. Exatamente. Né? Fala-se muito sobre até chegar na maturidade. Depois, ali, não se fala mais em envelhecimento. Disfarça de árvore e vai embora. Exatamente. Exatamente. Então, é como se falasse de envelhecimento, fosse pegar. Eu vou pegar, essa é uma doença, eu não quero. Então, muito menos
de sexualidade. Então, é como se você estivesse falando de algo pecaminoso, de algo que impossível de acontecer, né? De algo decrépito. Então, não se fala. Então, o que eu falo sempre é o desconhecimento. E por desconhecimento, muita coisa acontece. E a AIDS é um desconhecimento. Então, não vai engravidar, então não precisa usar. Não, tem as doenças sexualmente transmissíveis. E é um dado extremamente importante. Nas últimas décadas, e foram poucas, aumentou-se o número de AIDS em 54%. Entre as mulheres, o que é pior, Sim. né? Entre as mulheres, 54% é um dado alarmante. E que pode se prevenir com coisas muito simples, né? Básicas. Principalmente falando a respeito disso. Né? E um cuidado básico, né? Sim. Então, isso é uma forma simples de cuidar e só de prevenção. É uma prevenção básica. Você falou falando, né? Conversa em família mesmo, não é? Abrindo-se para essa conversa tão madura, tão boa. Só que tem o tabu, né? A negação da sexualidade. E, infelizmente, algumas culturas reforçam, né, que a sexualidade está ligada ao pecado. Então, fica muito mais difícil. Né? Algumas construções sociais reforçam essa questão do pecaminoso e não dentro de uma vida saudável. Hoje, quando uma pessoa vai no meu consultório, um dos pontos que eu coloco é como é que está a sua vida sexual, como é que está a tua libido, como é que está essa parte. Se ela está preservada, é um ponto extremamente positivo, né? É algo que eu possa ter como um medicamento natural para ela lidar com situações adversas, tá? Mas eu pergunto de uma forma, porque a pergunta, falar sobre isso sem ser estimulado não acontece. Você tem que perguntar, você tem que falar a respeito disso. Com amor também, Sim. né? Deixa eu fazer uma pausa para a gente até experimentar o nosso pão de queijo, que foi preparado aqui para vocês. A gente vai para o intervalo e eu continuo com a Geni e também com o José Sardella aqui para a gente conversar sobre o amor. E vem participando. Vou dar uma olhadinha aqui no nosso WhatsApp, que é o 998971000. E daqui a pouco a gente traz também, olha, foi eleita ontem a rainha do milho. A gente conta como é que foi esse momento, tá? Eu volto já já. E a gente volta a falar sobre o amor, né? O amor, que é esse sentimento tão bom. E é difícil, né? A gente ver essa situação que a gente viu. O amor é tão puro, tão bom. E aí vem esses casos extremos. Tão leve, né? Por isso que essa classificação de amor, né? Tem uma frase antiga que fala: amor não mata, né? Exatamente. Esse tipo de amor, que é um amor patológico, né? Que retira a vida do outro. Né? Essa denominação de amor eu interrogo, né? Porque amor é o cuidado, é a empatia, é o colocar-se no lugar do outro, a concepção do amor. Né? Existem vários outros tipos, tem a paixão, que é uma questão mais irracional, mais amigdaliana, que não pensa muito. Né? Tem a possibilidade de uma patologia, se ele estava ouvindo vozes, né, que possa ter flagrado isso, não sei, né, não conheço o caso. Mas o sentimento do amor, que é diferente da paixão, amor é algo mais maduro, é você ver a outra pessoa da forma real que ela é, com os efeitos, com as qualidades. Você vê a pessoa como um todo, você não idealiza a pessoa. Né? E esse amor, eu acredito que é raro acontecer a morte, né? Mas existem amores patológicos, existem outras questões que podem estar envolvidas nesse ponto. Né? Tem a ver um pouco com a questão da posse, né? Exatamente. Ali no caso, Da posse. é que se não for minha, não vai ser de ninguém, né? E normalmente ocorre com o homem contra a mulher, né? Daquela questão de, se você não for minha, não vai ser de ninguém, então eu te excluo dessa vida. E é uma construção que não é de agora, uma construção machista que vem culturalmente inserida. Se você vê
a questão histórica, né? A mulher vem com essa posição, né? É minha, né? É a minha mulher. Tanto que, me desculpe falar, o homem que tem relações extraconjugais é o garanhão. A mulher que tem relações extraconjugais é uma galinha, né? Então, tem-se uma visão machista em relação à mulher. E ela fica sendo como uma posse. Isso é doentio. Isso não é amor. Isso não é amor, né? Vamos falar dele, então, do amor? Vamos. Vamos falar do amor. Vou até ver, enquanto vocês vão conversando comigo, eu vou até ver que o pessoal está comentando. Tem uma aqui que comentou o seguinte: gente, mas o programa está tão bom que eu não consigo nem sair da sala para pegar uma xícara de café. Muito obrigada pelo carinho, viu? Depois eu vou ver o nome aqui da pessoa, não me mandou. A diferença de idade, né? Quando eu me apaixono, a diferença de idade, isso pode interferir ou não? O amor é possível, por exemplo, eu tenho lá os meus 25... com alguém de 20 e por aí vai, de 50 com alguém de 30. Essa diferença de idade interfere quando é amor? O que você acha? Quando é amor, não. Não, né? Quando é paixão, sim, né? Porque a paixão é burra. Então, ela não leva em consideração essa diferença, né? Ela só vai ver a consequência disso depois, quando a ficha cai. Mas quando há realmente uma relação afetiva, a idade entre as partes, ela não significa muito. E, mais uma vez, a visão machista. Um homem pode ter uma namorada de 17 e poucos anos, né? É verdade, né? A mulher, com uma idade de 50, se tiver uma relação de 17... É uma coisa anormal. É normal, absurdo, Está namorando um filho. Está namorando um filho, né? Então, tem essa questão cultural inserida aí, né? Então, a condição da mulher, quando a gente fala em ela galgar algumas conquistas, a mulher não quer ser além do homem, ela não quer... Ela quer ter os direitos iguais, né? Eu sei que vão demandar ainda muitas décadas para que isso... Né? Mas a diferença de idade não é excludente, não exclui. Né? Não é impeditivo, Não é né? impeditivo. Não é impeditivo. Eu acredito que ocorre o seguinte, ainda vão quebrar muitos tabus, né? É um tabu. Sim, ainda. Um tabu. Mas quando aconteceu daquele presidente da França, né? Sim. Carla Bruni. Casado com uma mulher mais nova, né? Então, aconteceu de quebrar um pouco esse tabu, né? Daquela paixão avassaladora, que ela era a professora, se não me engano, e ele se encantou pela beleza do Macron. Do Macron. Se o nome da esposa e eu agora também não... Ela foi professora dele. Exatamente. Exatamente. Aí, o mundo... Oi? Oi? É bem mais velho. E chama atenção por quê? Aí o que a gente chama do amor pela intelectual. É o que ele chama do amor... até a palavra que normalmente fala muito é a tesão intelectual. Sim, quando você se apaixona pelo que a pessoa é capaz de ser, além do estereótipo da beleza. Exatamente. Da beleza, da percepção do que eu olho. Ela vai mais além. Então, é aquela outra paixão. É um amor muito mais profundo. Sim. E aí, nessa hora, o amor não tem a ver com a idade. Tem muito mais a ver com a essência, né? Com esse encontro, não é? Com essa, que eu disse no início, a empatia. A empatia. E uma coisa importante, em qualquer tipo de relação, tem que haver admiração pelo outro, né? Admiração como pessoa, admiração como cidadão ou cidadã. Não é só a questão do tesão, da cama. Né? A admiração é importantíssima, né? Na relação em si.
você admirar o outro. Né? Eu acho que na construção dos Exatamente. prazeres, né? Exatamente. Na construção daquela cumplicidade, das viagens, do bem-estar coletivo, Exatamente. no sentimento de você me completar em termos de elogios, de autoestima, de prazeres. Desafiar a ser melhor, não? Também? De Sim, parceria, e também né? falar aquilo que você está errando de uma forma carinhosa, mas de uma forma assertiva. Olha, você pisou na bola, que também é amor. Né? Amor não é só assim. Amor também é essa troca. E pegar na mão e diz, olha, vamos comigo, eu vou com você. Exatamente. Você caiu, mas Né? eu vou Vamos também. juntos. Eu vou com entendeu? você. E respeitar essa individualidade também, né? Sim, claro. E cada um pode fazer as suas coisas. Deixa eu trazer, olha, a Elisa Ana, eu sempre digo que o amor é cura e não a doença. Belíssima conversa sobre o amor que a gente está tendo aqui. Deixa-me ver quem mais. Comecei a namorar com 14 anos, escondido. Aos 17 engravidei. O namorado fugiu de medo do meu pai, entrei em desespero. Ela está contando a história dela aqui. Mas resumindo, olha só, foi uma situação diferente. Ela engravidou, o namorado fugiu. Namorou outra pessoa que dizia que a amava, ficou casada 20 anos, a relação esfriou, entrou em depressão e aí virou toda aquela situação. Arrumei um relacionamento, estou apaixonada, é a pessoa mais nova do que eu, 7 anos. Com pouco tempo de relacionamento começou a me chamar de velha. Nos separamos e não consigo ter interesse por mais nenhum homem. Estou há 2 anos sozinha, mas a gente vai pensar nesse caso e a gente traz um conselho, é complicado, mas a gente pode discutir já já? Pode, Sim, claro. sem Então, dúvida. A nossa amiga que mandou essa pergunta, a Mari que mandou, tá? Então a gente foi para essa matéria e nós trouxemos o caso da Mari. Né? Que a gente fez as contas aqui, Mari, a gente acha que você deve estar com uns 40 e pouco, né? Vai ter pelo menos mais 40 pela frente para viver. Velha que ela não tá, né, Não, gente? Não, velha sem não está dúvida. não. Isso. Com a estimativa de vida hoje, né? E nos últimos 50 anos, ela pulou de 48 para 75, 78 aqui na região sudeste. Veja bem, então, Mari, você tem mais, no mínimo, 40 anos para viver. Significa que a sua autoestima tem que estar elevada. Que alguém te chame de velha, você não pode sentir assim. É essa a questão. E que essa pessoa não pode estar com você realmente. Você tem que sentir isso. E você não pode se sentir velha com uma pessoa só porque a pessoa te chamou assim. Então, esqueça isso e viva bastante, bola para frente, porque tem tempo demais para você amar e ser feliz. Sim. E a questão da autoestima, né? Ele trabalha a tua autoestima, porque se o que o outro pensa de você está entrando tão rapidamente, o teu filtro aí precisa ser melhorado. Né? Exatamente. Exatamente. Olhar para si. Olhar para si e trabalhar a autoestima. Oi, Mônica, comecei a namorar minha primeira namorada aos 20, fiquei casado por 7 anos, depois eu percebi que não era nada disso que eu queria, aí terminou e seguiu em frente. É um amigo nosso, ele não mandou o nome dele aqui. Né? E é isso, terminou, vamos embora. Que bom, né? Não enrola, nem ele, nem o outro, né? Na linguagem jovem, né? É fila que anda. Fila que anda. É fila que anda, né? E ninguém é obrigado a descobrir o amor na primeira tentativa. Né? A vida não é assim. Né? E eu vou dar uma lida aqui na pergunta da Kelly, no comentário dela, e eu trago uma outra questão. A gente está falando assim de encontrar o amor, ou seja, a pessoa ficou viúva, se divorciou, né? Não deu certo e tal. Mas e aqueles que viveram uma vida toda juntos e que de repente aos 55, 60, é possível redescobrir esse amor que fez tão bem ao longo de uma vida? É possível, mas também é possível querer viver sem esse amor. Por que essa questão de ter que ter uma outra pessoa? Ele pode ter tido uma vida muito bem com a família e chegar em um determinado momento que ele não quer, né? Não é porque ele está com dificuldade, mas porque ele não quer. Eu acho estranho quando existem regras que tem que impor. Não, agora você está viúvo, você tem que achar outra pessoa. Ele vai achar outra pessoa se ele quiser. Se ele não quiser, ele está bem, ele não precisa achar uma outra pessoa. Essas questões são importantes, esses preconceitos, né? É claro, se ele quiser, é muito legal que ele se abra a isso.
Mas se ele não quiser também, se ele está bem, o que ele viveu com aquilo, por que não? Então, é como ter que ter filho num casamento. É tão nobre tê-los como não tê-los. É uma escolha, entendeu? É uma escolha de cada um. Né? Exatamente. Isso eu acho que tem que ser respeitado. E nesses encontros, né, para quem está afim de se encontrar, tem os aplicativos que vocês estavam me falando. Sim. Que hoje a turma está super antenada. O que tem acontecido é que as pessoas também hoje têm se divorciado, independente da idade, né? E do tempo de relacionamento. Então, as pessoas de mais idade têm procurado muitos aplicativos para encontrar novos parceiros ou parceiras, Sim. né? As mulheres têm procurado mais pelas pesquisas e encontrado novos parceiros e procurado novos amores, Sim. o que é até assim bastante interessante. O que não acontecia. Mulheres a partir de 60, 70 anos têm procurado novos amores. E que antigamente não era. Antigamente, poucas décadas atrás, não era muito comum. Porque essas mulheres, essa geração, ficava casada até o fim. Exatamente. Depois que se enviuvavam, as mulheres normalmente não casavam, né? E os homens sempre procuravam outras parceiras. E nos aplicativos agora tem acontecido de mulheres e homens se encontrarem e descobrirem novos amores. E aí dentro dessa perspectiva que a gente colocou. E os aplicativos têm ajudado muito. Deixa eu trazer aqui a Kelly. Penso que o amor e a sexualidade na juventude é uma cachoeira turbulenta e com pressa de chegar ao mar. Na maturidade é um rio que corre manso com águas cristalinas e com a certeza de que encontrará o mar na hora certa. Eu, com 50 anos, digo, amo estar na fase deste rio manso, Sardela. Ah, que fantástico! Eu também gostei. Mônica foi casada há 23 anos, há 8 meses meu marido me deixou, arrumou outra e foi morar com ela. O estranho é que a gente estava bem. Ele era um ótimo marido, 4 filhos e uma família linda. É estranho que ele estava bem. Estranho, talvez, não ter percebido que ele não estava bem, né? Porque uma atitude dessa, né, deriva de alguma coisa que já vinha acontecendo, né? Falar sobre o casal, né? Entrar em contato com essas questões é importante, né? Não acredito que uma coisa aconteça de uma hora para outra, né? Talvez algo já estava acontecendo. Minando isso. Né? Então, tomem cuidados. Quando o casal chega lá no consultório e fala: nós nunca tivemos uma briga, isso me arrepia, porque deve ter algum problema. Porque casal não é briga, casal discute, no sentido, troca ideias. Eu não estou falando com agressão, não é isso. Mas são duas pessoas tentando se adaptar. Então, cuidado com essa coisa meio não havia problemas. Né? Meio nebulosa, Com né? meia morna, né? Meio morna, né? Um relacionamento morno tem complicadores Tem aí. complicadores aí. Menos de, o que o Evandro Rodrigues do bairro São Jorge, menos de 1% da população hoje sente o amor de verdade. Ele acredita que 99% é jogo de interesse físico, financeiro, profissional. Por que não existe envolvimento entre ricos e pobres? Ele trouxe essa reflexão. Essa questão da vou dizer, classe social, né? Isso existe? Não, existir existe. Só que eu não sei o que é amor verdadeiro, né? O que é esse conceito de amor verdadeiro, né? Eu acho que é mais uma coisa idealizada. O que é um amor verdadeiro? Né? Que existem preconceitos, existe entre brancos e negros, entre judeus e muçulmanos, entre classes existe, mas o que é amor verdadeiro, né? Esse conceito que eu acho que precisa, talvez, né? Talvez ele quisesse dizer um pouco de existe hoje um pouco de superficialidade nas relações, né? Isso é fato, né? Isso é fato. Existe muitos ficam muito e pouco relacionamento de fato, de aprofundamento, né? As pessoas ficam muito e ainda são solitárias. Sim. E os jovens hoje, eu digo que os jovens talvez sejam mais solitários do que os idosos. Exatamente. Porque ficam muito, mas
fixa um pouco. Exatamente. Né? Deixa eu Talvez trazer- isso ainda precisa ser aprimorado. O amor não tem idade, tem preocupação de uma mãe aqui. Ela disse que o rapaz dela tem 17 anos, está apaixonada por uma moça de 16. Mas ela quer esperar entrar na faculdade primeiro para depois namorar. Só que eles conversam sem parar no WhatsApp. Ele está fazendo cursinho para o Enem, fazia exercícios físicos, agora estudava, agora não quer nada, nem come direito. O que ela pode fazer? Olha que lindo, foi isso? E ela está preocupada e quer saber como ajudar. Bom, nessa idade é difícil essa questão dos limites, né? Vai muito intensamente, não diria o amor, mas a paixão ela entra muito intensamente, principalmente porque o cérebro ainda está em construção, em amadurecimento. A questão maior aí é ajudá-lo a fazer essa divisão de tarefas em si. A questão não é não conversar com a moça, mas é como, em que intensidade de tempo isso é feito, né? Mas esse controle, o de 17, o de 16, ainda está tentando, então ele precisa de ajuda nesse sentido, porque o controle ainda não está. Eu preciso fazer um pedido a vocês dois. Pois Sim. não. A gente pode combinar um outro café para a gente falar mais de amor? Por favor, Não é? Porque a turma aqui está participando, então eu quero reforçar o convite para vocês dois. A gente concilia as agendas. Ótimo. Certamente. Né? Pra Aqui gente fazer tem um papo novo para mais de metro, como eu disse. A gente ficava aqui até meio-dia tranquilamente, não é? Deixa eu Com agradecer certeza. a Geni Costa, que é doutora em envelhecimento, José Sardella linda. também, psiquiatra. Obrigada a vocês beijo dois, grande. viu? Não quero soltar dos dois.